Olá, meus amigos, eu me chamo J Santana, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu mando um abraço e um beijo no coração. Vamos começar com um assunto e eu gosto dessa ilustração. Vou começar com essa ilustração, que ela é muito eficaz. Eu usei ela por muitas vezes que eu fui nas escolas para falar sobre identidade, e eu queria falar sobre identidade também aqui. E a ilustração começa assim: eles colocaram Jesus na sepultura e Jesus estava morto ali já havia 3 dias. E Satanás, não muito contente com Jesus ali 3 dias, Satanás pensa: eu estou encucado com esse cara, ele fez muitas coisas quando ele estava vivo. E ele disse que iria ressuscitar no 3º dia. E já estamos no 3º dia, mas falta alguns minutos para ele ressuscitar. Então Satanás envia um demônio na sepultura. E quando o demônio chega lá, o demônio vê Jesus e ele volta. E Satanás pergunta a ele: e aí, o que você viu lá na sepultura? O demônio responde para Satanás: Satanás, eu vi Jesus lá morto lá, e estava lá morto, estava frio. Tá tudo de boa, até agora tudo de boa. Satanás pensa: esse cara falou que ia ressuscitar no 3º dia, não se encaixa, eu tô encucado ainda, eu não me sinto confortável pra ficar assim, eu não me sinto confortável. Então o demônio vira pra Satanás e fala assim: mestre, né? Mestre, lá temos a pedra, temos a cera na pedra e temos o selo em cima da cera. Que tal, mestre, você colocar todo o pecado do mundo? Satanás vira pro demônio e fala assim: boa ideia. Coloque todo o pecado do mundo em cima da pedra. Então colocou todo o pecado do mundo em cima daquela pedra. Então havia a pedra, então havia a morte, havia a pedra, havia a cera, havia o selo em cima da cera e havia todo o pecado do mundo em cima daquela pedra. Então Satanás pensa: eu ainda não me sinto confortável, ainda existe algo. Esse cara falou que vai ressuscitar e quando ele falou muito sério. Ele fez muita coisa. O demônio vira para Satanás e fala assim: Satanás, mestre, então que tal você colocar todos os demônios segurando aquela pedra? Satanás fala: boa ideia. E nesses instantes só havia 60 segundos para Jesus ressuscitar. Então Satanás manda todo o demônio do inferno para a reta da pedra e eles ficaram de ombros, segurando a pedra com os ombros, uns cavalos, outros com dragão, outro, tá entendendo? Todos os demônios estavam ali naquela pedra, segurando a pedra para Jesus não ressuscitar. Em cima de Jesus estava a morte, segurando Jesus. E lá havia a morte, havia a pedra, havia a cera, havia o selo em cima da cera, havia todo o pecado do mundo e também havia todos os demônios segurando aquela pedra. Então Satanás falou assim: só falta 10 segundos para ele ressuscitar. E foi a maior contagem da história. E em 10 segundos Satanás vira pro demônio e falou assim: mesmo assim eu sou encucado. E o demônio vira pro Satanás e fala assim: Satanás, fica você, o chefe, o mestre de todo o inferno lá segurando a pedra junto conosco também. Satanás, boa ideia, porque o senhor tem força maior, Satanás. Satanás vira pro demônio e fala assim: boa ideia, irei pra lá também. Satanás vai pra lá e segura a pedra. Então, com a morte segurando Jesus, a pedra, a cera em cima da pedra, o selo em cima da cera, todo o pecado do mundo em cima da pedra, mais todos os demônios do inferno e mais Satanás segurando a pedra. Então começou a maior contagem da história, maior contagem de todos os tempos, que quando Satanás foi ver, já tinha 5 segundos para Jesus ressuscitar. E eles começaram a contar: 5, 4, 3, 2... Quando eles disseram 1, o Espírito Santo apareceu soprando e todos os demônios caíram e todo o pecado do mundo foi derrotado e toda a cera e todo o selo foi destruído e a pedra foi repartida ao meio e a morte foi vencida por um homem chamado Cristo Jesus. E quando Jesus saiu de dentro daquela sepultura, Jesus veio trazendo com ele toda a identidade dos filhos que se perderam, toda a paz para aquelas pessoas que são ansiosas, para aquelas pessoas que estão depressivas, para as pessoas
que pensam em suicídio, Jesus venceu a morte, meus amigos. Para você que pensa em suicídio, Jesus venceu a morte, meus amigos. Para você também pensar esse pensamento suicida, Jesus venceu a insônia. Jesus venceu também, meus amigos, a depressão, a ansiedade. Jesus venceu o síndrome do pânico para te dar a paz, cara. Jesus venceu a morte para nós não tememos mais a morte, mas sim para vivermos em paz com Ele. Porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o nosso bom ânimo não está em nossa vida aqui na terra, porque Paulo fala: se nós esperarmos Cristo Jesus somente nessa vida aqui na terra, nós seremos o mais miserável entre todos os homens. Porque a nossa vida não é aqui nessa terra, a nossa vida é no reino dos céus, a nossa vida é lá no reino junto com Cristo Jesus. Você está me entendendo, meus amigos? Então, para você que está passando por essa depressão, por essa ansiedade, essa insônia, para você que não sabe mais quem você é nesse mundo, para você que se olha no espelho e se pergunta: quem sou eu nesse mundo? Eu já não aguento mais viver comigo mesmo, já não dá mais, já basta, eu quero me suicidar. Deixa eu te dizer, ainda não é o fim para você, ainda existe uma esperança, e a esperança não é a última que morre. Essa esperança que eu te apresento não é a esperança que o mundo te apresenta, essa esperança que eu te passo, meus amigos, é a esperança eterna, é a esperança que morreu, venceu a morte, venceu Satanás, venceu todos os pecados do mundo, destruiu a pedra, o selo e a cera que estava naquela pedra, e esse homem é um homem chamado Cristo Jesus. É esse homem. E deixa eu te dizer, meus amigos, se Jesus venceu a morte, você pode vencer o suicídio. Porque nós não lutamos em nossa força, nós lutamos na força de Cristo Jesus. Tá me entendendo? Nós lutamos na força de Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, lembra-te do princípio, lembra-te do começo, quando Jesus acendeu a chama da paixão no seu coração, quando Jesus acendeu a chama do primeiro amor dentro do seu coração. Você chegou a um certo ponto que você abandonou aquele primeiro amor. E quando você abandonou aquele primeiro amor, foi daí que você caiu. Foi daí que você, meus amigos, foi daí que você entrou nessa moita de pecado. Foi daí que você entrou nessa moita de depressão. Foi daí que você entrou nesse pensamento suicida. Foi quando você abandonou o primeiro amor. Foi quando você largou o seu lugar secreto. Foi nesse local. Mas deixa eu te dizer, existe algo maior do que isso. Jesus está te chamando para você retornar. Jesus te chama para você voltar, meus amigos. Porque o amor dele é bem maior do que o pecado que você cometeu. Porque o amor de Jesus é bem maior do que a depressão que você carrega. Porque o amor de Jesus é bem maior do que essa ansiedade que você carrega. Porque o amor de Jesus é bem maior do que esse pensamento suicida que você tem. O amor de Jesus é bem maior do que isso. Sabe por que o amor dele é bem maior do que isso? Porque o Espírito Santo chamou Jesus da morte. E com amor, Jesus venceu a morte por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. E ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma ovelha perdida. Deixa eu te dizer, você que está ouvindo esse podcast, esse é o primeiro podcast do canal, deixa eu te dizer, mano, Jesus te chama para você voltar, Jesus te chama para você retornar. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5 e diante, Paulo fala para Timóteo assim: lembro-me de sua fé sincera como era da sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que você tem essa mesma fé da sua avó e da sua mãe. Continue firme nessa mesma fé. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, nem de temor, mas sim o Espírito Santo, o espírito de poder, de amor, de autocontrole. Lembro-me quando me pus a minha mão sobre a sua cabeça. Naquele momento que eu impus minha mão sobre a sua cabeça, Timóteo, Deus acendeu uma chama, um dom dentro de você, uma paixão dentro de você. E eu peço e lembro a você, Timóteo, não deixe esse dom, não deixe essa chama se apagar, mas abane. Deixa eu te dizer, meus amigos, não é a responsabilidade do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, não é a responsabilidade do seu amigo abanar a chama que Deus te deu, a paixão que Deus te deu, não. É sua obrigação, você tem que abanar. E como que eu abano, Jota, essa paixão, esse amor? Deixa eu te dizer, no lugar secreto, naquele local onde você abandonou, então retorne para o local secreto. Só é possível você vencer a depressão, o suicídio. Só é possível você vencer a ansiedade, a insônia, se crucificando com Cristo.
Quando você se crucifica, você diz: Jesus, eu cansei de viver, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para ti. E quando você diz assim: Jesus, eu cansei de viver para mim, eu quero viver para ti, Jesus começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Permita o homem que dividiu a história, o homem que venceu a morte, o homem que venceu todo o pecado do mundo, que destruiu a pedra, o selo e a cera que estava na pedra, e que destruiu também e que venceu todos os demônios do inferno. Permita esse homem mudar a sua história. E esse foi o primeiro episódio do meu canal, do podcast. Esse foi o primeiro episódio do podcast. E na sexta-feira que vem iremos dar a continuidade ao segundo episódio do podcast, que é Jesus ressuscitou. E com essa força que Jesus ressuscitou, iremos vencer todas as questões, todas as instabilidades emocionais. Espero que Deus te abençoe e que você compartilhe com seus amigos e que o Espírito de graça e de paz habite sobre o seu coração nesse momento. Em nome de Jesus. E a nós, falou, valeu, Jesus está vivo, isso me empolga. Falou!